essa questão das laterais é uma questão que se bate no Cruzeiro há muito tempo, né? Não é só desta temporada, efetivamente, né? Mesmo que a gente possa dizer que na temporada passada o William e Marlon tiveram, pelo menos ali no início, uma situação melhor, né? Acho que o Kaique, ele vai ganhando essa posição, mas a briga é boa, né? Na verdade, nesse momento, aliás, um abraço também que você abre, Lelhão. É bom te ver de volta aqui, viu, Lelhão? Valeu, Rafa. Legal. Acho que nesse momento, pra gente poder fazer uma avaliação do Cruzeiro, o Cruzeiro do Jardim, qualquer coisa que a gente dissesse aqui, a não ser os grandes nomes que de fato serão titulares para essa temporada, seria um pouco precipitado, mas de fato as laterais do Cruzeiro, elas, esse ano, elas começam oscilando, né? Desde aquela era Pepa e que Marlon e o William despontaram e fizeram aquele início, principalmente início de brasileiro, espetacular, né? O Cruzeiro não consegue se firmar e o final do ano passado também foi assim, principalmente com a oscilação da dupla, o Marlon e o William. Os treinadores que passaram até tentaram experimentar algumas... o Kaique, por exemplo, teve boas oportunidades no ano passado, mas pela direita, até pela falta de opção, né? Os treinadores não tentaram a troca com o William, que até chegou à seleção, então fez de fato um bom ano o William, mas não terminou bem, assim como todo o Cruzeiro. Nesse momento, acho que a gente cravar qualquer coisa, até por conta dos jogos treino, como você destacou, a gente não tem oportunidade de acompanhar esses jogos em loco, mas o Jardim ele vem trazendo equipes diferentes, né? Ele inicia com equipes mescladas, esses jogos treino, o Cruzeiro fez contra o Boston City e contra o Sub-20 do Cruzeiro, esses dois jogos treinos que nessa espécie de intertemporada que faz o Cruzeiro, né? Times bem mesclados, não tomando como base aqueles times que o Cruzeiro disputou a semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, foram equipes bem diferentes, com alguns jogadores que eram titulares começando a segunda parte desse jogo treino, outros só a primeira metade. Então, de fato, é o início que a gente vai ter que esperar, e eu acho que a gente já vai ter uma cara do que pretende lançar o Leonardo Jardim já para esse próximo jogo treino de sábado contra o Botafogo. Eu acho que aí a gente pode ter uma ideia. Eu acho que é claro que ele trabalha com a possibilidade de permanência do Marlon, tinha a possibilidade de sair, e foi um pedido dele que ele pudesse ficar, né? Assim como o William também. Então, ele pensa em trabalhar com os laterais, mas de fato eles não estão rendendo o que podem ou que já renderam pelo Cruzeiro. Eu trouxe essa discussão exatamente por isso, né? Porque a partir de agora, pelo menos é o que a gente está trabalhando e o que a gente conversa com o pessoal do Cruzeiro, Botafogo no Rio, Pouso Alegre na Toca da Raposa, Bragantino lá em Bragança Paulista, aí sim o Léo Jardim já vai colocar o time titular, a gente vai ter uma noção disso tudo, mesmo que a gente não possa ver. Não sei como é que a gente vai ter noção, porque a gente não está vendo nada, né? E até porque, né, Lélio, as duas figuras específicas, tanto o William quanto o Marlon, eles tiveram a questão da torcida, né, a reação da torcida contra na não classificação para a final do Campeonato Mineiro. Eles tiveram proposta, eles tiveram para sair e eles estão no time, vão ficar. A gente viu até esses dias, né, o William, né, mudando de casa, acertando a vida dele por aqui. Você acha que são situações que o Léo Jardim vai conseguir mudar em relação ao que eles rendiam e ao que eles possam render com ele? Porque agora é o trabalho do Léo Jardim que a gente vai ver, né? Agora porque com esse tempo todo para trabalhar, é a mão dele. E assim, a expectativa que eu tenho é que o time do Cruzeiro ele vai ser muito alterado. Também ele já trouxe o Wanderson porque certamente vai ser titular com ele. Falou, preciso de um camarada para jogar aberto. O Wanderson jogava mais pelo lado esquerdo no Inter, mas já chegou aqui com o discurso pronto. Mas eu também jogo pela direita. Ele quase já deu a dica, porque o Dudu acho que vai ser o titular. Isso. Então, nesse momento, quem tá dançando aí, entre aspas, é o Marquinhos. E que foi um pedido até do técnico Fernando Diniz. Eu imagino realmente que possa haver uma mudança nas laterais. O Fagner pode ser que até ganhe a condição de titular na lateral direita. O Marlon, ele já vem perdendo há muito tempo espaço, há muito tempo, e me parece que mesmo sem ter feito lá bons jogos, como a gente esperava, o Kaique Bruno pode ser que ele seja mantido como titular,
mas a minha dúvida maior, ela continua assim, no ataque e no meio de campo, pra gente saber como vai ficar o Cruzeiro. É verdade. E o Matheus Pereira, acabou aquela novela, né? Uai, não sei não. Uai, essa Você risada sabe que eu aí. vi. Já não me surpreende mais nada. Sério? No caso, não sei, né, O Loche outro dia entrou aqui com a informação, né, Seabra, de que o Botafogo estava interessado no Matheus Pereira. Então, oferecer dinheiro. Ontem tinha até um meme, eu vi muito engraçado, né, de um cara deitado, né, esperando o avião, né, no aeroporto, assim, tava escrito Matheus Pereira nas costas dele. Aí, tipo assim, eu tô aqui no aeroporto, dependendo da situação, tô indo. Ô, Daniel, vale lembrar, até tem uma matéria do Fred Teixeira lá no portal O Tempo, que quando a gente fala desses 4, né, a questão do Fagner, nos últimos meses, o final dele no Corinthians e até a passagem dele aqui, essa chegada dele no Cruzeiro, ele fez só 6 jogos oficiais. 3 no ano passado, quando ainda estava no Corinthians, e 3 pelo Cruzeiro nessa temporada. Tô falando da reta final dele, né? Porque ele tem 200, lá vai pedrada, joga pelo Corinthians. Você acha que ele é o que precisa mais conquistar aí essa confiança do treinador? Eu acho que o Fagner veio para ocupar um lugar que não existia no Cruzeiro, com o Gasolina lá. Para fazer uma sombra no William, né? Para fazer colocar uma pulguinha ali atrás da orelha do William e do treinador da vez, né? No caso, o Leonardo Jardim. Então, para mim, o William segue como titular. O Fagner logo ali na beirada. O Fagner é uma boa opção. É um cara que pode entrar a qualquer momento. Poderia até ser titular. Eu achei a contratação dele estranhíssima, falei isso naquela época, falei, pô, mas tá meio fora do perfil aí que o Cruzeiro tá trazendo. Mas deu certo. Os primeiros jogos dele, ele foi razoavelmente bem, principalmente em vista do que o William vinha mostrando, né, que era muito abaixo do que a gente esperava. Mas eu ainda acho que os laterais do Cruzeiro nesse momento serão William e Kaique. Mas tudo na base do chute, né? Porque tudo nesse momento é especulação. Como o Rafa falou, os times estão todos mesclados. Quando a gente fica sabendo a escalação, não tem nada a ver com o que foi até pouco tempo. A gente não acompanha o treinamento. Então, sinceramente, nesse momento, é tudo o que a gente acha. Mas o que o Leonardo Jardim acha? Eu ainda acho que o William pode render muito, porque ele joga muita bola, ele já mostrou isso, caiu junto com o time todo, mas ele tem a velocidade que o Leonardo Jardim quer, ele quer um time veloz, e o William acho que pode ser esse cara. E do outro lado, a juventude do Kaique, que também, para mim, é um bom jogador e vai assumir essa posição. Tem muita bola para mostrar. Eu ainda acho que segue desse jeito, mas tudo na base da especulação. Di, só para poder acrescentar, aproveitando que o tema é esse, claro, acrescentar um personagem a mais para essa dúvida aí das laterais, né? Nos jogos treino, o Jardim, ele acabou experimentando o Vidalba como lateral esquerdo. Pois é, então pode ser uma ideia também do Jardim, até com a chegada do Gamarra, né, que é um zagueiro canhoto, joga pela esquerda. E aí, como seria? Talvez já tenha até acontecido essa conversa, né, com o Vidalba, que é um cara dedicado, esforçado. Então, aqui é uma especulação, não tem informação. É uma ideia do que pode ter acontecido. A informação existe de que ele tem treinado. Sim, assim, mas dessa possível conversa do Jardim, isso eu não tenho informação, mas pode ser que ele tenha conversado para entender a condição dele de espaço dentro do elenco. O Vidalba, tenta a esquerda, talvez até para dar um recado pro Marlon, né? Quem sabe que era o titular. Mas o Vidalba foi experimentado como lateral esquerdo. Então, pode ser uma ideia do que pretende fazer o Jardim aí para esses próximos testes que vai fazer o Cruzeiro. E aí, como seria, então? Vai que ele faz opção pro Vidalba. Você pega um elenco, demais, né? Um elenco que tem um Kaique, que tem um Marlon, você põe os dois sentados no banco lá, ou um deles nem relacionado, e põe um Vidalba lá. Mas o Vidalba... Não sei. Quem trouxe foi o Larcamon. Mas ele era lateral esquerdo, lá no time do Milito. Sim, mas isso poderia, por exemplo, acontecer especificamente num jogo. Precisou, fecha lá e tal, tiro. Agora, ele efetivamente como lateral esquerdo, sei lá. Mas ele foi contratado como lateral ou como zagueiro? Ele foi contratado os dois, né? Mais como ala do que lateral, inclusive. Aí, de repente, ele começou a virar zagueiro. Mas é porque, inclusive, o Marlon, com o Larcamon, ele foi zagueiro. Porque o Larcamon tinha aquela ideia de 3 zagueiros, né? Aí ele jogaria pela esquerda, quando veio o Barreal também, o Barreal vai ser um ala mais adiantado pela esquerda, acabou que,
aquela Aconteceu formação nada dele disso. não deu nada certo. Nós, inclusive, verdade. criticamos muito nessa época aí a questão do Marlon, né? Eu falei, eu lembro claramente do jogo contra o Atlético lá em Sete Lagoas, que o Marlon não passou da intermediário, não chegou nem no meio de campo. Falei, pô, você tá perdendo aí uma característica do cara, que ele é muito ofensivo, vai muito bem a linha de fundo e não passa do meio de campo. Ficou lá, travado como zagueiro. A estreia do Campeonato Mineiro com o Larcamão foi com o Palácios, que é lateral, fazendo zagueiro pela direita. Foi uma confusão. Aí Nova Lima, Aí ele falou, treinou bien. Exatamente. Então tá bom, beleza. O Larcamão começou a cair no primeiro jogo. Foi assim, a vitória lá em Nova Lima, 2-1. Com o gol do João Pedro, né, que tá no Tombense agora.